Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. São muito bem-vindas, são muito bem-vindos também. Chegamos hoje ao 18º encontro, 18º Cá Entre Nós. Hoje é dia 29 de julho de 2020 e para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Aline. Bom dia, Dani Gurskas. Bom dia, meu amado Alexandre Paz. Bom dia, Lica, Marivane, Simone Azevedo, Angelita, Michele Brás. São todas muito bem-vindas. Olha aí quem tá chegando, Gabi Capla, queridona, seja bem-vinda. Narinha, Angelita, Bárbara, olha só. Bom, estamos então na primeira quarta-feira do Cá Entre Nós, né? Mudamos de terça para quarta-feira. Enquanto eu vou dando aqui as boas-vindas, aperta aí no aviãozinho e vai chamando mais gente, tá? Muito frio em Porto Alegre hoje. Bom dia, Sil! Que bom que tu tá aqui. Muito frio em Porto Alegre, né? Trazendo um pouquinho do contexto. Aqui nós estamos em plena pandemia, desde a metade de março. Porto Alegre está praticamente em lockdown, não oficialmente, mas realmente aberto somente os serviços essenciais. As igrejas continuam fechadas já há muito tempo. É muito tempo que nós estamos levando tudo online, mas glória a Deus por todas as coisas. Bom dia, Letícia, Rosaura, Dona Vanilda, Nick, seja bem-vinda, Sheila Lima, Adri Rocha, beijo para vocês, queridas e queridos. Olha só, nós vamos dar continuidade nesse tema que nós temos trabalhado, e eu não vou aqui retomar os conceitos anteriores. Nós já trabalhamos em 12 conceitos, 12 títulos, 12 aspectos, todos eles relacionados a questões específicas da natureza, né? Puxa, eu não tô com o livro aqui, nós estamos trabalhando em cima do livro Lições do Meu Jardim, do pastor Telmo Martinello, de onde nós temos trazido muito enriquecimento, tem muita coisa ali maravilhosa, e eu me inspirei muito nesse livro, tem impactado a minha vida, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Dani Verri, querida, que honra, seja bem-vinda. Então, esse livro, ele vai tratar de alguns aspectos gerais, assim, da natureza, e eu gosto sempre de começar trazendo um versículo que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz que desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. E isso nos diz o que exatamente? Nos refere que tudo aquilo que Deus criou traz indícios, traz pistas e revelam virtudes e atributos do próprio Deus. E nós somos convidadas, biblicamente nós somos convidadas a olhar para tudo que Deus fez e encontrar nessas coisas as virtudes de Deus. Porque em todo tempo, de capa a capa na Bíblia, nós somos convidadas a ter um relacionamento com Deus. E não uma religião estanque, fria ou engessada, mas viver um relacionamento. Então, nos últimos encontros que nós tivemos aqui em cima desse tema, nós tratamos de vários aspectos do plantio, da semeadura, do inso na grama, né? Das folhas, das raízes, do tempo seco, quanto os fatores externos também trazem algumas contribuições, algumas positivas, outras negativas. Muito bem, tem gente apertando aí no coraçãozinho, vai clicando, me ajuda aí com os coraçõezinhos. E enquanto eu tomo um chazinho bem quente, porque eu tô com muito frio por aqui, clica no aviãozinho e chama mais 3, 4, 5 pessoas a gente já tá iniciando. Bom dia para todo mundo que tá chegando agora. Laura, seja bem-vinda, querida, que bom te ver aqui. Simone Hickman, minha mana. Então eu quero convidar vocês a darem uma olhada em outro momento lá no YouTube, Pastora Mônica Paz, e assistam as ministrações anteriores com esse tema, No Jardim do Meu Amor. E eu faço questão de trazer esse tema porque
eu fiz questão de colocar esse amor com letra maiúscula, né? E não é por acaso, porque fala de alguém, desse amor. Então, queridas e queridos, eu gostaria então de começar hoje eu quero trazer 3 aspectos, 3 pontos específicos dessas verdades. E hoje eu não vou falar de aspectos específicos da semeadura, pontualmente, do crescimento. Tem a ver com tudo isso, mas eu quero focar no jardim como um todo. Eu quero trazer 3 aspectos que envolvem diretamente esse jardim. E o primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês é o convite que Deus nos faz para nós voltarmos a esse jardim e permanecermos lá. Então, o primeiro ponto é esse: a volta e a permanência no jardim. Nós já falamos aqui em outros momentos, quando a gente fala desse jardim, a gente está assim se referindo a esse lugar secreto, a esse jardim do Éden, antes do pecado, que era um espaço, antes era físico, hoje o convite é um espaço, eu ia dizer virtual, um espaço espiritual, né, de comunhão, de convívio com esse Deus. Antes do pecado entrar na humanidade, Deus estava com o homem, estava com Adão e Eva e caminhava com a humanidade, caminhava com esses filhos, com essas criaturas, deixa eu arrumar aqui a cadeira, feitas por ele com muita harmonia e com muita paz. E quando o pecado chega, eles perdem esse lugar. E é por isso que a Bíblia menciona nas cartas de Paulo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala que o primeiro Adão, né, que é referido lá em Gênesis, ele nos tirou do jardim, porque por conta do pecado nós nos afastamos de Deus. E isso aqui eu referi na semana passada, que diante do pecado, do erro, né, Satanás seduziu Eva, Eva comeu do fruto, Eva falou para Adão e Eva seduziu Adão e Adão também pecou. Quando isso aconteceu, Deus não abandonou esse homem. Deus foi em busca desse homem. E esse homem e essa mulher se esconderam por conta do constrangimento, da vergonha. E aí Deus faz alguns questionamentos, faz uma sessão básica de coaching ali com eles, até que eles se dão conta do que tinha acontecido. Isso tudo fez com que eles se afastassem de Deus e nós, como humanidade, nós fomos retirados desse jardim. O que o apóstolo Paulo fala nas cartas, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, é que Jesus é o último Adão, ou seja, aquele que faz com que nós voltemos a esse jardim, já não mais físico, mas espiritual, um jardim de presença, um jardim de relacionamento. Olha só, primeira carta de Pedro aos Coríntios, 15:22 diz: porque assim como em Adão todos morreram, porque fala do pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. E em Romanos 5:17-19 diz o seguinte, presta atenção nisso: se pela ofensa de um e por meio de um só, que era Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio, uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi a cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem, de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos, ou seja, justificados. Certo? 15:22, não, Rô. 1 Coríntios 15:22, tá? Não é 1 Pedro. E agora eu li Romanos 5:17-19. Então, o que acontece? O que acontece? Naquele tempo de Adão, havia no Éden justamente um relacionamento muito forte. Esse relacionamento era tão forte... Isso, obrigada, Rô. Esse relacionamento era tão forte que havia pouquíssimas regras.
pouquíssimos regulamentos. Na verdade, a Bíblia relata um único limite, que era o quê? Não comer de determinada árvore. Isso o homem se recusou, né? Acabou caindo por causa dessa única regra. Era a única que existia. Porque o que havia de mais forte era o quê? O vínculo, o relacionamento, o andar junto. Quando o homem, pelo pecado, traz a quebra desse relacionamento, nós temos todo um Velho Testamento que fala de Deus trazendo muitas regras. E onde o relacionamento era então muito frágil e distante. Era baseado, inclusive, nessas regras. E nós temos, então, a proposta de Deus de resgate, porque o homem pecou e não foi atrás do resgate. O homem pecou contra Deus e o próprio Deus foi atrás do resgate, dando aquilo que ele tinha de mais valioso, precioso, o único filho. Para que ele viesse, então, de único filho, se transformasse no primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Porque a partir de Cristo, então, nós temos a possibilidade e o convite de Jesus a voltar àquele tempo, voltar àquele relacionamento, onde todas as nossas decisões não são pautadas por que diz a Bíblia, por que diz a lei, por que diz a regra. Não, as nossas decisões são baseadas em um relacionamento. Num relacionamento tão profundo com esse Deus, que sim, o nosso desejo é conhecer cada vez mais, é saber o que agrada a esse Deus. E aí sim, as orientações, as diretrizes, os comandos que esse Deus traz para que nós vivamos uma vida plena e de abundância, eles são parte, são fruto e eles vêm organicamente, entre aspas, eu vou colocar isso, na nossa vida por conta do nosso desejo de agradar esse jardineiro. Entenderam? Vou parar um pouquinho e vou te convidar. Todo mundo que não chamou ninguém ainda, para um pouquinho, clica no aviãozinho, manda rapidinho para 4, 5, 6 pessoas e volta para cá rapidinho. Certo? Jesus nos diz o seguinte: eu paguei um preço para colocar vocês novamente nesse jardim. Então, por conta de Jesus, nós voltamos a esse Éden. Mas como eu disse no título desse primeiro tópico, a questão é decidir voltar para o Éden e decidir também se manter nesse Éden, permanecer nesse jardim. Essa é uma decisão diária, é uma decisão que bate na nossa porta todos os dias. Eu escolho permanecer, porque nós podemos abandonar consciente ou inconscientemente esse jardim. Voluntária ou involuntariamente, a gente pode abandonar esse jardim. E eu quero aqui fazer menção a um capítulo muito valioso da Bíblia, todos são, né? Que é o capítulo 15 de Lucas. Nesse capítulo nós vemos Jesus se dedicando, ó, já tá me dando calor. Jesus se dedicando a falar de causas perdidas. Então, no capítulo 15 de Lucas, nós temos a parábola do filho pródigo, nós temos a história das 100 ovelhas, e uma delas é perdida, e o pastor vai atrás dessa uma, e nós temos a história da dracma perdida, uma moeda que foi perdida por uma mulher dentro da própria casa. São 3 situações diferentes, mas nos trazem contextos diferentes e aprendizados diferentes. Presta atenção. O filho pródigo, voluntariamente, diferente da ovelha, que se perdeu, se desgarrou, o filho pródigo decide pelo abandono. Não é que ele não reconheça que ele é filho. Tanto ele reconheceu que ele quis a herança dele adiantada, com o pai em vida ainda. Ele pegou toda a herança que caberia a ele, precocemente, e saiu e foi viver essa vida desmedida, foi pro mundão mesmo, e negou tudo que ele vivia junto desse pai. Não negou apenas o suprimento, não negou apenas o cuidado, negou o relacionamento. Foi um ato voluntário. A volta desse filho, no final da parábola do filho pródigo, a volta desse filho foi cheio de vergonha, foi cheio de constrangimento,
né? E realmente o filho pródigo, que são aqueles que realmente conhecem o Jardim do Éden, conhecem o primeiro amor, conhecem o relacionamento com o pai e decidem pelo abandono, não é um retorno fácil. Normalmente esses filhos pródigos, eles retornam quando realmente eles, como se diz aqui, estão na capa da gaita. Ou seja, não sobrou mais nada. No caso desse filho da parábola, não havia realmente mais nada com que ele pudesse contar. Nem de suprimento, que dirá de qualquer tipo de honra ou de dignidade sequer. Ele chegou num estado de miséria profunda, não só física, mas integralmente. E ele, o que começou a acontecer? E o Espírito Santo faz? Ele começa a nos lembrar, ou começa a lembrar aquela pessoa que se afastou, de como era o tempo do primeiro amor. Como era quando nós vivíamos no Jardim do Éden. Como era quando nós passeávamos naquele jardim. Quando nós vivíamos um relacionamento de verdade com esse Deus. O Espírito Santo traz isso à mente. Na parábola do filho pródigo, aparece isso claramente. Né? Ele começa a se lembrar que até mesmo os empregados do pai dele tinham uma condição de vida muito superior àquela que ele vivia. E ele começava a sentir saudade, pensando assim, puxa, se eu voltar, eu não tenho mais herança porque eu gastei tudo, mas se eu voltar como servo, será que ele não me aceita como servo? E para surpresa dele, quando ele retorna, o pai está esperando ele de braços abertos, dá uma festa, troca as vestes dele, coloca um anel no dedo dele, trazendo dignidade e honra. Ele é recebido como filho, não como bastardo. Então, quando nós saímos, como filhas ou filhos, nós decidimos sair desse aprisco, nós decidimos abandonar a casa do pai, pega essa, o pai não vai atrás de nós. A parábola do filho pródigo é muito clara. O pai não vai atrás do filho que decidiu negar, que decidiu sair. O pai aguarda de braços abertos uma festa preparada, pelo menos na mente, no coração dele. Eu vou fazer uma festa quando esse filho chegar. Ele recebeu esse filho com honras, ele recebeu esse filho de braços abertos. Sempre vai ter uma luz acesa na casa do pai. Mas esse pai não vai abrir a porteira e não vai lá pegar pelo cangote, pelos cabelos e vai trazer para dentro da casa dele aquele filho que decidiu sair de casa, que decidiu abandonar o pai, que decidiu abandonar o primeiro amor. Uma situação diferente que nos aparece é a situação da ovelha. E ali diz que eram 100 ovelhas, um pastor. Essa ovelha, a 100ª, ela é desgarrada, ela se perde, né? Lembra? A gente já falou um pouco sobre algumas características da ovelha aqui no Cá Entre Nós, já há um tempo atrás. Então, eles têm movimentos, né? Eles saem do aprisco na companhia do pastor, eles vão até um pasto que esse pastor dirige, depois eles retornam no final do dia, são protegidas ali sempre pelo cuidado do pastor. Essa ovelha perdida, ela se perdeu no meio da caminhada, não foi uma decisão, mas ela se perdeu, não foi proposital. Tá? Então, a gente vê que tanto o filho pródigo como a ovelha, sim, eles deixaram o jardim, né? Deixaram esse primeiro amor, se afastaram desse amor. Muito mais do que perder um título ou regalias, eles perderam um relacionamento, né? E quanto a essa perda do primeiro amor, nós vemos lá em Apocalipse, Jesus falando para a igreja de Éfeso, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, essa observância de como é que está a nossa vida interior, a nossa vida com Deus, ela precisa ser constante, porque a nossa carne, ela vai tender para o afastamento. Mas nós precisamos todos os dias dizer sim. Aquelas que não chamaram ninguém, clica no aviãozinho, porque cada vez que eu digo isso, eu vejo que dá um aumento consistente aqui na nossa audiência. Então, aquelas que não chamaram ninguém, clica aqui no aviãozinho e traz mais pessoas, que nós estamos apenas começando. Essa ovelha, quando ela se perdeu,
ela continuou pastando, mas ela estava longe do pastor. Ela estava longe desse cuidado. Olha o que diz lá nesse capítulo 15 de Lucas, no versículo 4, vai falar dessa ovelha, e diz assim, ó: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Essa situação é diferente do filho pródigo, porque esse pastor, ele deixa as 99 e ele vai, que estão seguras, e ele vai atrás dessa, porque não foi algo intencional. Não foi algo intencional, que ela negociou princípio, que ela decidiu, não, olha só, eu tenho isso de eu ganho isso no meu relacionamento com Deus e ganho aquilo no meu relacionamento com o mundo e com a proposta que o mundo tá. A pessoa parou, pensou e decidiu, vou pro mundo. Eu não quero mais. No caso de um acidente em meio de percurso, que é o caso dessa 100ª ovelha, o pastor vai atrás. Essa ovelha, porém, ela precisa desejar ser encontrada. A ovelha, ela tem algumas características. Por exemplo, ela enxerga muito mal, por isso que às vezes ela se perde. Ela precisa da direção do pastor, porque os olhos dela são limitados e a audição, o senso de direção dela é muito pouco apurado. Por isso ela precisa do pastor. Porém, a audição, aí sim, a audição da ovelha é muito apurada. E o que nós vemos? Eu acho que tá João 10, versículo 4. Diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E tem alguns vídeos na internet, viu? Cada vez que eu peço para vocês chamarem gente no aviãozinho, a audiência dá uma aumentada. Então, aquelas que estão chegando agora, bom dia, são bem-vindas. Já iniciamos, mas são muito bem-vindas. Clica no aviãozinho quem não clicou e chama mais algumas. Então, lá em João 10:4, vai falar que essa ovelha, mesmo a perdida, ela tem o ouvido afinado, ela conhece a voz do pastor dela. E o que eu estava dizendo antes é que nós temos alguns vídeos no YouTube que revelam justamente isso, né? As ovelhas dispersas, né? Pastando, e várias pessoas tentando chamar, não sei se você já viu nesse vídeo, várias pessoas tentando chamar as ovelhas, né? Tipo, vamos voltar agora para aprisco, e elas não ouvem ninguém. Chega ali em frente a elas, o pastor faz qualquer sinal com a sua boca, dá um assobio, dá uma chamada, elas vêm todas imediatamente. Elas conhecem a voz do pastor delas. E o interessante dessas ovelhas, é que quando elas se perdem, elas se abaixam, comem o que está ali e elas ficam quietinhas, no silêncio, aguardando o pastor voltar para buscá-las, para botar ela no lombo dele e voltar para o aprisco. Esse abaixar-se tem a ver com humilhar-se, sim. O reconhecimento de que nós estamos perdidas. Essa ovelha se humilha, se aquieta e espera. É isso que ela faz. E eu amo um versículo que o Senhor me deu esses dias no Salmo 119. No último versículo do Salmo 119, versículo 176. Diz: como ovelha perdida tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. É uma ovelha que tem os mandamentos guardados, mas que está perdida. Esse reconhecimento de eu tô perdida, eu preciso, Senhor, de ti, é o que atrai, na verdade, o pastor. E a dracma perdida, que é a terceira situação que nós encontramos, então, de perda, ali em Lucas 15, vai falar dessa mulher que perde uma das dracmas dela dentro da própria casa. E aqui eu quero te alertar que nós podemos estar perdidas dentro da igreja, tá? Essa dracma, quando ela foi perdida, a mulher ficou em alas. O que ela fez? Ela trouxe luz, limpou a casa até encontrar. Então, a revelação é a própria palavra, né? Não tem o que dizer. O Senhor faz isso conosco.
E ele coloca a luz. E eu vou te dizer, quando ele coloca a luz, nós nos damos conta das poeiras, das sujeiras e dos pecados que nós cometemos. E diante dessa situação, o nosso convite é a humilhação diante do Senhor, em arrependimento, e ele vem. Certo? Não existe jardim que sobreviva sem luz. Por isso, essa parábola da dracma perdida vai nos falar que essa mulher trouxe luz até que essa dracma fosse reencontrada. Não adianta nós escondermos os nossos sentimentos do Senhor, as feridas, nós deixarmos elas ocultas, ou mesmo deixarmos pecados não confessados. O momento da luz, o momento do retorno, ele passa por essa confissão. Essas coisas não podem ser barreiras, certo? Eu quero ir para o próximo aspecto que eu amo. Aliás, esses 3 aspectos que nós vamos trabalhar hoje, para mim, foram de grande revelação na minha vida. Quero que vocês estejam muito atentas. O segundo aspecto que eu quero tratar com vocês hoje é sobre o som do jardim. O som do jardim. E hoje nós vivemos num mundo com muito barulho, com muitos sons, com muitas vozes. E eu quero aqui trazer uma verdade que eu recebi no meu coração, de que a única forma de nós reconhecermos a voz, que nós sabemos que é a voz que nos guia até pastos verdejantes, a voz de Jesus, a única forma de nós reconhecermos essa voz é a intimidade. Não existe receita de bolo para discernir a voz de Deus, mas existe uma caminhada de intimidade. Tá? A gente vê assim, por exemplo, a própria Eva estava no jardim, só que ela foi distraída por uma voz de uma serpente, e ela acabou sendo a distração do próprio marido. E eu quero salientar o fato de que Eva era a mulher de Adão. Eva não queria mal a Adão. Assim como Sansão e Dalila, a história vocês conhecem, Dalila não era inimiga de Sansão, mas foi a distração de Sansão. Então, antes de pecar, sempre alguém nos traz uma ideia, mas ninguém nos obriga a pecar. E uma voz que às vezes a gente tende a ouvir são as vozes de pessoas que nos amam ou que são muito valiosas para nós e que estão ao nosso lado e que não vão querer trazer nenhuma voz de dispersão para nós intencionalmente. Elas estão ao nosso redor e têm as melhores das intenções, só que elas não têm a nossa visão do todo. Eles não têm a revelação que Deus deu para cada um de nós. Então, o que eu sei a respeito da minha vida foi uma revelação muito particular que Deus deu para mim. E isso Deus coloca na tua vida também. No momento que você chegar para mim e dizer, olha, Mônica, eu entendo diferente, eu acho que tu tem que fazer isso e aquilo, eu preciso agir com autorresponsabilidade e saber que por melhor intenção, por mais amor que haja nas palavras dessa pessoa, pode ser da minha família, pode ser pessoas queridas à minha volta, pessoas que me queiram bem, que queiram me ajudar, mas eu não posso responsabilizar a outra pessoa de uma revelação que Deus deu para mim. E aqui eu quero trazer esse viés de autorresponsabilidade a respeito de tudo aquilo que Deus já revelou ao teu coração. Nós responderemos ao Senhor num futuro próximo exatamente na medida exata daquilo que nós já recebemos de revelação. Deus não espera de nós algo que nós não conhecemos, não nos foi revelado. A palavra de Deus diz que Deus não considera o tempo da ignorância. Né? Nós vemos, por exemplo, ali no outro exemplo é Abraão e Sarai. Eles já tinham a promessa de que eles teriam a geração deles, as gerações seriam infinitas, eles teriam muitos filhos. E o que acontece? A urgência, a pressão externa fez com que eles tomassem uma decisão errada. A própria Sarai, porque amava esse marido, porque queria ver Abraão feliz, alegre com o filho. Ela olhou para a limitação dela e ela sugeriu para Abraão que se deitasse com a escrava, Agar, e tivesse um filho com ela. Afinal de contas, a promessa não tinha chegado. Então, ela mesma propôs um plano B.
e saiu do jardim do Éden, saiu do jardim onde há cura, né? A partir de um relacionamento. O maior inimigo que nós temos presta atenção nisso que eu vou dizer. O maior inimigo que nós temos das prioridades é a nossa urgência. Então, urgência e prioridade estão sempre se bicando. A nossa prioridade é o Senhor Jesus. É exalar um perfume de um coração obediente a Ele. Essa é a nossa prioridade. Mas as urgências muitas vezes nos roubam o devocional, nos roubam a paz dentro de casa, nos roubam tantas coisas. E a segunda voz, que não é a voz da intimidade, volto aqui um pouquinho. O que nós estamos tratando desse ponto? Que diante de um momento que nós vivemos de muitas vozes, a única forma de nós ouvirmos a voz de Jesus é através da intimidade. Então, a partir disso, eu estou te falando que muitas vezes as vozes que nos confundem são as vozes de pessoas que nos amam e querem o melhor para nós. Elas não têm culpa disso, de nos darem às vezes uma orientação ou uma sugestão que não está de acordo com a revelação que eu tenho. Mas eu preciso ter responsabilidade com aquilo que me foi revelado. E a segunda voz que pode nos deixar à mercê é a voz das feridas, é a voz da nossa alma. É a voz de pressões externas. Nós temos ali o exemplo de Saul. Ele sabia que Deus tinha instituído isso, que antes de ele sair para uma guerra, eles precisavam fazer um sacrifício específico de animais, e quem deveria fazer isso era Samuel, né? O profeta Samuel. E aí o que acontece? Samuel se atrasa, e o povo começou a pressionar Saul, e ele ouviu a maioria, viu a pressão que havia dentro dele e sacrificou. Não, deixa, Samuel, não vai chegar a tempo, eu mesmo vou sacrificar rapidinho para poder sair de uma vez e a gente ir para a guerra. Só que Deus tinha instituído que isso precisaria preceder a guerra. E aí não preciso dizer o que aconteceu. E o próprio Saul, diante disso, se precipitou em sacrificar por pressão externa e interna, né? Ele foi então reprovado. Ele negociou princípios, ele abriu mão de valores que ele já tinha, tá certo? E a respeito dessa coisa da voz, falando mais especificamente sobre esse caminho único para discernir a voz de Deus, que se chama intimidade. Eu acho lindo, eu quero terminar essa questão falando um pouquinho de Maria Madalena, tá? Quando ela tem um encontro com Jesus depois da ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. Olha o mistério que é nisso. Ela chega lá no túmulo e vê que ele está vazio. Perguntou-lhe Jesus. Aí Jesus chega, ela não reconhece. Jesus chega, ele está com o corpo glorificado já, e Jesus diz para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, quem? O que diz aí na tua Bíblia, João 20, 15, 16. Ela, Maria, supondo ele, que estava falando com ela, ser o quê? Supondo Maria que era o jardineiro, tá escrito jardineiro, gente. Olha só o capricho da palavra de Deus. Supondo ela ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Gente, sabe o que significa isso? Não, deixa eu terminar. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Primeiro que fala de jardineiro aqui. Ela achava que era jardineiro, e era. E era o jardineiro, gente. Era o jardineiro Jesus. E ela reconhece a voz quando essa voz chama o nome dela. Lembra que a ovelha precisava ser resgatada? O pastor é que vai atrás da ovelha perdida, diferente do filho pródigo, que o pai não corre atrás do filho. É demais isso, né? Coisa linda mesmo, Letícia. Coisa linda demais. Então, tá aqui, ó, João 4, versículos 13 e 4. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Olha como a Bíblia é perfeita, gente. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão
do lado de fora, ele vai na frente e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Gente, deixa eu falar um pouquinho agora sobre intimidade e sobre idioma próprio. Escreve aí no chat expressões próprias da tua casa. Pode ser próprias da tua casa atual ou da minha casa ou da tua casa da tua infância, tá? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. As minhas irmãs que estão aí, elas vão dar risada agora, né? Mas tudo bem, vou expor um pouco da nossa intimidade. Você sabe o que é plim? Você sabe o que é plim? Você sabe o que é abre e fecha? Alguém sabe? Com certeza, só a minha mãe que tá aqui me assistindo e as minhas irmãs sabem o que significa plim e abre e fecha. Isso é coisa de quando eu era criança, né? Quando eu era criança, um dia chegou em casa, adivinha o quê? Um micro-ondas. Só que a palavra era muito grande. Então eu sou a mais velha, as outras eram menores, a gente era todas pequenas. Ó, plim é limpo aqui, disse a Paula. Tá vendo? Lá na nossa casa, coloca no plim. É só colocar no plim. Vou fazer um pãozinho com queijo e tal, vou colocar no plim. Plim, pra nós, era micro-ondas. Olha, a Simone tá rindo aí, né? É ou não é, Simone? O que mais? Abre e fecha, você sabe o que é? É que nós tínhamos uma casa e ela tinha, então, a porta da garagem. Cada vez, eu tenho essa cena, né? Meu pai chegando de carro, ele fazia assim quando chovia para não cair água em cima dos óculos. Ele correndo, saindo fora dentro do carro, abria ali a porta da garagem e entrava com o carro. Um dia, eis que surge uma porta automática, né? Agora vocês estão discernindo a minha época, né? Eu tenho 48 anos, graças a Deus, muito bem vivido. Abre e fecha era o controle remoto. Cadê o abre e fecha? Cadê o abre e fecha? Agora eu tô me lembrando de uma outra expressão. Simone, Júlia, Mariane, Mama que estão aí. Pode colocar aí se vocês se lembrarem de outras. Meio. Sou meio. O que significava isso? Porque nós discutíamos por tudo. Imagina 4 mulheres, né? Então, uma coisa que a gente gostava era sentar na frente. Na época, até as menores podiam sentar na frente, no carro. Então, a primeira que se lembrava dizia, frente. Frente queria dizer, eu vou na frente. E meio era o lugar, então, que ficava no meio dos 2 assentos, que era o segundo melhor lugar do carro pra gente sentar. Nós éramos 4, então sempre havia uma competição. Então, gente, o que é isso? É um idioma próprio. Por que eu tô trazendo isso? Porque quando nós temos uma intimidade com o Senhor, quando nós convivemos com Ele no nosso dia a dia, nós geramos até mesmo uma linguagem própria. Um versículo do coração que de vez em quando a gente só menciona uma frase, uma palavra, ou Deus só nos sopra uma palavra, a gente se lembra daquele versículo que Ele falou conosco. Existem expressões que nós começamos a gerar, e isso vem da onde? De uma relação de intimidade. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas não vai dar tempo. Tem os discípulos que encontram Jesus ali no caminho de Emaús, eles não reconhecem Jesus também, Jesus já tinha ressuscitado nesse momento. Quando é que eles reconhecem? Quando eles estão sentados. A Janda, que tá chorando aí, ó, vai chorar mais ainda. Quando é que eles reconhecem, Janda, que era Jesus? Quando eles estão sentados à mesa, porque a mesa é um lugar de intimidade. E eu tô louca pra falar sobre isso em outro momento, e nós vamos marcar sim. Mas eu quero rapidamente, já estourei 4 minutos o meu prazo para entrar nesse último aspecto que para mim é arrebatador, é tremendo. Eu quero que você esteja muito atenta nesse terceiro e último aspecto que eu quero abordar hoje. Eu disse que hoje eu estaria focando mais a plenitude de jardim, e não necessariamente o detalhamento de crescimento, enfim, rega, poda, tudo isso a gente já falou um pouquinho. Eu quero falar sobre 3 jardins. O Jardim do Éden, o Getsemane, onde Jesus suou gotas de sangue antes de ir para a cruz, e o Jardim do Céu, o Jardim Celeste. Presta atenção na revelação que há nisso. A vida cristã, como a gente tem visto aqui, ela é feita de processos, né? Então, é a semente, a raiz, o caule, um pequeno tronco, as folhas, os frutos e uma nova semente, né?
são as gerações. Nós temos a parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, eu te aconselho a ler, traz toda a parábola, Jesus mesmo traz a explicação da parábola, e o que a gente vê ali? Que a semente, ela é sempre boa. O que muda? O solo e a condição no qual essa semente é recebida. Essas sementes são as sementes do Evangelho, as sementes das boas novas do Evangelho. E o terreno, o solo, a terra, a condição que abriga essa semente é o nosso coração. O nosso coração, e a gente vê na fala, na explicação de Jesus, que os solos eram diferentes. E a semente, para dar o bom fruto, para cumprir o seu propósito, ela precisa ser acolhida num solo determinado. Esse solo determinado do nosso coração é um coração humilde, contrito, que deseja o Senhor. É isso que determina o sucesso dessa semente, do propósito, né? E quando essa semente encontra esse coração humilde, então começa um processo de crescimento espiritual em direção à eternidade, em direção a esse jardim celeste. E a primeira expressão dessa semente, da semente, é acolhida num coração humilde. A primeira expressão dessa semente é o vinde. E aquelas que me acompanham sabem do quanto eu amo falar sobre o ide. Mas hoje eu não estou falando sobre o ide, hoje eu estou falando sobre o vinde. E o vinde é o jardim do Éden. O vinde está lá em Mateus 11, versículo 28, que diz, Jesus diz para todos nós, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite para entrar nesse jardim. O vinde, ele pressupõe um coração humilde, não podemos esquecer disso. Coração humilde que admite as fraquezas, os cansaços. Eu vou no médico porque eu admito que eu estou doente. É um coração vulnerável. Há um reconhecimento de necessidade. Essa é a terra boa. É uma terra boa que acolhe a semente do Evangelho. E foi por isso, por não ter isso, que não houve espaço no coração de muitos daqueles fariseus e daqueles religiosos. Não havia um coração humilde, havia um coração sabichão, né? Duro. Aceitar o vinde de Jesus é aceitar a semente, é acolher essa semente do Evangelho no teu coração, é entrar no jardim do Éden, reconhecendo que há um pecado e há uma cobertura para esse pecado, que é o sangue do Cordeiro. Então há uma chegada no jardim do Éden que pressupõe um reconhecimento. O nome disso é arrependimento, o nome disso é confissão, o nome disso é reconhecimento de dependência, certo? Estar nesse jardim é viver um tempo, então, de reconciliação. Na verdade, um retorno, né? Adão perdeu isso por nós, mas Jesus nós hoje, nos fez retornar para esse jardim. O povo no Egito, ele estava sobrecarregado, estava cansado, mas um dia eles humildemente clamaram a Deus. E eles encontraram o vinde. E esse povo foi liberto. Então, durante a travessia no deserto, eles foram cuidados. Uma coluna de fogo de noite, uma nuvem que protegia do calor do sol durante o dia. Eles tinham o maná que caía do céu. Então, esse momento que nós retornamos para o Éden, retornamos para um primeiro amor, vivemos a plenitude desse primeiro amor e somos convidadas a viver esse amor todos os dias. Esse é um tempo, especialmente quando nós vivemos o primeiro momento, né, dessa descoberta desse primeiro amor, a gente é surpreendida com a fala e a interferência direta de Deus no nosso dia a dia. A gente vê Deus em tudo, a gente discerne muitas coisas, Deus nos livra de algumas guerras nesse tempo. Nós sentimos Deus, Ele toca as nossas emoções. É um momento de cuidado e de estar no colo desse Deus e de acolhimento. É tudo que nós precisamos.
Mas eu quero falar de um segundo jardim. Um jardim que nós passamos muitas vezes na nossa vida, propositalmente, que é o Getsemane. É a segunda expressão dessa semente que foi acolhida num coração humilde. A primeira expressão dessa semente foi o vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda expressão dessa semente é o aprendei, que é a continuidade desse versículo lá em Mateus 11. O 29 e o 30, os versículos 29 e 30, dão continuidade a esse vinde. Vamos adiante. E a continuidade é Jesus nos dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não é que não tem jugo, não é que não tem fardo, tem desafios. E esse é o lugar do Getsemane. Para entrar no aprendei, nós precisamos entrar nesse jardim. O povo, quando saiu do Egito, depois de todo o cuidado que Deus teve no tempo de deserto, eles entraram na terra da promessa, eles se alimentaram, então, depois de terem sido alimentados pelo maná todo o tempo, depois de se alimentarem do fruto daquela terra, no dia seguinte o maná cessou. Agora eles precisavam o quê? Semear e colher. Exigia esforço. Jesus, à medida que ele se aproximava do ápice do propósito dele, que se chama Cruz do Calvário, mais então as provas aumentavam na vida dele. Provas realmente de obediência. Então, quando nós estamos nesse lugar de aprender, um convite para nós entrarmos nesse jardim que pressupõe aprendizado, que pressupõe discipulado, que nos torna semelhantes a Jesus. Um lugar onde nós somos chamados a exercer a obediência sem o benefício da emoção, sem que delícia obedecer, mas com entendimento. É um lugar onde a gente diz: tá doendo, mas seja feita a tua vontade. Jesus viveu exatamente isso lá no Getsemane. E toda a caminhada, todo o processo de amadurecimento do cristão, ele pressupõe uma passada, para não dizer várias passadas, por Getsêmanes. Pressupõe. E para a gente chegar lá no jardim do céu, que eu já referi, no jardim celeste, nós precisamos passar por esse jardim, que é o jardim do Getsemane. É um lugar onde para a gente beber água a gente precisa cavar os poços, né? Lembra que eu falei antes que quando a gente estava no Éden, onde tudo era maravilhoso, onde a gente sentia Deus em todas as coisas, no primeiro amor? Eu tenho isso muito marcado na minha vida, do meu momento, um determinado culto onde eu estava, e eu entrei pro louvor e eu não sentia absolutamente nada. Eu não sabia se estava com problemas músicos, se o problema era eu, o que estava acontecendo. Sabe quando bate e volta? Eu não sentia nada, meu coração estava frio. Naquele momento eu saí do meu lugar e fui até a sala do pastor. Ele estava lá no gabinete dele e disse: pastor, era o pastor Gessé, lá na Brasa. Eu disse: pastor, o que está acontecendo? Porque eu sempre fui do fogo, eu sempre gostei de chorar na presença do Senhor. O quebrantamento estava seco. E eu nunca vou esquecer o que ele me ensinou naquele dia. Ele me disse: tu não tá sentindo nada? Adora da mesma forma. Adora por obediência, mesmo sem sentir. O Getsemane, ele pressupõe momentos de silêncio de Deus. Momentos de não. Quando Jesus disse lá no Getsemane para Deus: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, o que ele ouviu de Deus? Não é possível eu passar de ti esse cálice. Né? Jesus disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus disse o quê? Não. Então, o Getsemane é um lugar onde nós ouvimos alguns nãos. Né? No Éden nós largamos o jugo, o fardo e o pecado. No Getsemane nós tomamos o jugo de Jesus, que é leve, que é suave. É lá no Getsemane que nós nos deparamos com alguns Pedros, que vão chegar para nós e dizer: olha, eu tô contigo até na morte.
Tamo junto. E no momento que tu mais precisa, esses Pedros te negam. Getsêmani. É no Getsêmani que nós conhecemos Judas, que trocam o teu cuidado, que trocam o teu amor por quê? Benefícios, triunfos pessoais. Jesus fala de uma cura que ele fez em 10 leprosos. 9 foram embora. Foram embora, nem tchau. Nem valeu aí, nem um joinha. Mas um leproso voltou. Então, são coisas, são situações que nós vivemos no Getsêmani, que fazem parte da nossa trajetória, que fazem parte do nosso amadurecimento. No Éden, as portas estão abertas. No Getsêmani, nós vemos algumas portas fechadas. Não quer dizer que nós abandonamos o Éden. Não! O Éden continua como uma proposta diária para nós. Nós somos convidados a visitar esse lugar de presença. Essa é a paz que excede todo entendimento que a palavra de Deus nos promete para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem Getsêmani, mas tem refrigério. Tá vivendo um momento de confronto cheio de Pedros na tua volta, cheio de Judas, cheio de pessoas ingratas que quebram as alianças contigo? Corre para o jardim, corre para o Éden. E eu quero te dizer, finalizando, que existe uma terceira expressão dessa semente, que sempre é boa, mas que no caso que nós estamos tratando aqui hoje, caiu num terreno bom, num terreno fértil chamado coração humilde. E esse terceiro jardim é o jardim que o Éden e o Getsêmani nos prepararam. O jardim celeste, o jardim do céu. Esse é o jardim que está sendo preparado, ornamentado para nós. Ele é simples como o Éden, mas nós vamos viver esse jardim na simplicidade do relacionamento verdadeiro e profundo com Deus, como o Éden nos propõe hoje. Mas nós vamos viver com a maturidade que nós adquirimos no Getsêmani. Quem aceita o convite de Jesus para entrar no Getsêmani, que é o momento de aprendizado, que são os nãos, que são os desafios que nós temos no nosso dia a dia, que são as dores que a gente precisa suportar, que são as nossas frustrações. Quem aceita o convite de Jesus para entrar no Getsêmani, recebe também o convite para reinar com ele nesse jardim do céu. Está descrito isso lá em 1 Pedro 4, versículo 13. É a nova Jerusalém, ruas de ouro, a glória de Deus mais forte do que o ápice da luz do sol. Lá não tem choro, lá não haverá dor. Falar nisso, vocês já ouviram aquela música da Júlia Vitória? Vou deixar aí como sugestão. Rio Azul, em meio ao Rio Azul? Alguma coisa assim, quem sabe escreve aí no chat. É fantástica e fala sobre isso, tá? Lá, o que vai acontecer? O jardineiro, o nosso papai, ele vai estar lá intensamente, eternamente, e nós vamos viver a plenitude dessa comunhão. Nós vamos recuperar para sempre aquilo que nós tínhamos inicialmente lá naquele jardim, no jardim do Éden, de uma forma. Rio Azul eu acho que é só Rio Azul, Carol. Tinha a impressão que tinha alguma coisa antes. Maravilhosa essa música, recomendo. Então, amados, esse jardim celeste que está sendo preparado pelo Senhor Jesus é um jardim onde nós teremos, então sim, além de tudo isso, né? Tem muita gente que diz assim, quando eu chegar lá, eu vou perguntar pro Senhor por que eu vivi isso, eu vou perguntar por que aconteceu aquilo, eu vou perguntar aquilo da Bíblia que eu não sabia. Eu tenho dito o seguinte, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais dúvidas não, mais coisas me intrigam, mais eu percebo quanto eu não sei. E essa lista de perguntas poderia estar aumentando, né? Só que não, ela está diminuindo, porque quanto mais eu conheço a Bíblia, eu reconheço o quanto eu não sei, o quanto tudo me será revelado. E eu digo o seguinte para vocês, além do Rio Azul, isso mesmo, Aline, além do Rio Azul, esse é o nome da música da Júlia Vitória, escuta lá que é demais. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, sabe o que eu vou fazer com aquela lista de perguntas? Eu nem vou me lembrar dela. Se eu me lembrar dela, eu vou rasgar no mesmo momento, porque nada mais importa. Tudo vai estar posto diante de nós. Porque a questão não é
o Rio Azul, o rio de água cristalina, as ruas de ouro, tudo de mais maravilhoso que pode haver nesse lugar, que está sendo preparado com tanto amor e carinho pelo Senhor para nós. Nada se compara à verdade, à profundidade e à intensidade eterna do relacionamento que nós teremos com o Senhor naquele lugar, num lugar preparado pelo Senhor. Então, nós somos, gente, já foi nosso horário, nós somos convidadas a suportar, sim, os momentos de Getsemane que nós temos, com os nossos olhos na eternidade, mas sem nos desprendermos do tempo presente. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vale a pena. O Éden e o Getsemane, lugar de acolhida, de amor e lugar de aprendizado, esses dois jardins estão nos conduzindo até o jardim celeste, o jardim do céu. Amém? Que vocês estejam nessa ardente expectativa, porque é fiel o jardineiro que está preparando esse jardim lá para nós, certo? Ele nos aguarda e ele está esperando o momento certo. Nós estamos mais perto desse momento do que nunca. Eu quero agradecer a presença de todos, aqueles que não me seguem ainda, @MonicaHPaz, e hoje à tarde já deixo esse registro de mais essa ministração lá no YouTube, Pastora Mônica Paz. Aguardo vocês na quarta da semana que vem aqui, no mesmo local, no mesmo horário. E eu quero abençoar a tua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos toda a revelação que na manhã de hoje saiu do teu coração e foi derramada sobre nós através dessa palavra. Nós acolhemos, nós queremos acolher essas sementes da tua revelação, da tua palavra no nosso coração. Nós declaramos a nossa dependência das tuas direções, do teu amor, da tua graça, da tua condução. E nós te pedimos que tu, em cada momento de desafio, em cada momento de Getsemane, seja a nossa fortaleza, que possamos correr aos teus braços, porque temos a proposta de vivermos contigo no jardim do Éden, num jardim cercado, onde há acolhida, onde há amor, onde há sustento, onde há pasto para as tuas ovelhas, Pai. Muito obrigada pelo teu cuidado. Eu quero abençoar a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui me acompanhando nesse momento ou posteriormente, em nome de Jesus. Que a tua bênção alcance essas casas, que o teu cuidado nos livre de todo mal. Nós nos despedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Conto com a participação de vocês semana que vem. Depois vocês façam os comentários aqui no Instagram mesmo ou no YouTube, que eu vou colocar no YouTube também em seguida, tá bom? Amo vocês, amo caminhar com o Senhor e ministrar a palavra dele. Obrigada pela presença de todas. Eu vou ter que já ia mencionar algumas que estão aqui, mas eu vou encerrar, senão o Instagram nos derruba. Fiquem com Deus. Beijo. Não vai